Listo, inició. Bueno, hola, bienvenidos al Simposio Internacional Procesos Civilizadores de este año 2020. Es la edición número 18 y la organiza la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la mesa Deportes, Sociogénesis y Emociones, que es la mesa 2 de este horario. Recuerdo algunas pautas de trabajo, así estamos todos al común y al corriente de cómo va a desarrollarse esta conversación y después podemos dar inicio formal. Bien, cada participante va a contar con 20 minutos para exponer. La idea es que empiecen exponiendo todos los participantes, que cada uno pueda concluir su exposición. Vamos dando lugar al siguiente y al final realizaremos las preguntas de intercambio y los comentarios y demás cuestiones entre las ponencias y los autores y el público en general que asista también a la charla. Quien quiera ir compartiendo alguna pregunta, alguna inquietud o algo puede hacerlo a través del chat también mientras se están dando las exposiciones. Y lo que solicitamos es tener las cámaras y los micrófonos apagados durante la exposición, así no hay interrupciones y la señal es más fuerte. Así que bueno, si les parece bien, damos inicio. Voy a presentar entonces a la primera ponente del día de hoy. Es Alessandra Weiss Ferraz de Oliveira, profesora de Educación Física de la Secretaría Municipal de Deporte, Recreación y Juventud de Curitiba y doctorada del programa de posgraduación en Educación Física de la Universidad Federal de Paraná, que va a presentar la ponencia bajo el título de A Configuração Metodológica de Ensino-Aprendizaje do Voleibol da Técnica Esportiva à Rede das Emoções. Bom, boa noite a todos. Estão visualizando os slides? Sim, perfeito. Perfeito. Então tá. Bom, como o professor já mencionou, meu nome é Alessandra e eu vou apresentar hoje o trabalho chamado A Configuração Metodológica de Ensino-Aprendizagem do Voleibol da Técnica Esportiva à Rede de Emoções. Bom, a democratização do uso do esporte e as novas pesquisas na área têm alterado os objetivos e exigências dos profissionais de educação física. Pode parecer óbvio, mas se pensarmos no processo civilizador do esporte, que ocorreu de uma maneira lenta, hoje em dia, de uma maneira muito mais rápida, devido à tecnologia e velocidade de informação, tem influenciado a prática pedagógica do professor, que encontra novas possibilidades de intervenção. Tanto buscando na internet, né, o professor hoje em dia acessa a internet, consegue ter acesso a diversos exercícios, atividades, para vários objetivos. Então, tanto professores e alunos, eles precisam se adequar às demandas da sociedade atual, que envolve novos padrões de controle social, prática social e consciência social. Sobretudo, saber controlar os impulsos libidinais, que é o que muito tem se falado hoje em dia, para conviver harmonicamente na sociedade, enfrentando, então, o individualismo, o medo, a indecisão e a dificuldade em tomar decisões assertivas. As mudanças de rotina, tomando como, por exemplo, a pandemia que vivemos hoje, ou mesmo o processo de globalização, eles causam, mesmo que a gente não perceba, medo, indecisão, insegurança e distanciamento social, que podem influenciar diretamente na aprendizagem do aluno. Direcionando nosso olhar para a aprendizagem prática, o esporte pode colaborar para manter o equilíbrio estável das emoções e, consequentemente, a pacificação interna da sociedade, como uma prática que favorece a liberação de tensões. Em um ambiente controlado, os sujeitos podem utilizar o esporte e o lazer para o equilíbrio social. Diante disso, o início da aprendizagem do voleibol principalmente vinculado ao início da aprendizagem, está muito restrito às aplicações de habilidades motoras que pouco têm agregado para a resolução de problemas, tanto em quadra quanto fora. E que problemas seriam esses? Vou exemplificar nessa frase do autor.
A instabilidade provocada pela descontinuidade na relação com a bola, por não ser agarrada e apenas tocada, impõe a necessidade de serem tomadas decisões no decurso temporal extremamente reduzido. E é o que a gente encontra no início da aprendizagem do voleibol, né? As crianças, elas precisam aprender uma habilidade motora, que não é próxima do natural, né? A bola não pode ser segurada, e isso tudo causa, ao mesmo tempo que expectativas, algumas frustrações. Então, a aprendizagem do voleibol, ela pode causar uma instabilidade emocional devido à interação da técnica imposta pelas exigências regulamentares. Então, ou seja, além da dificuldade na hora da aprendizagem do aspecto técnico do voleibol, se tem as exigências regulamentares. Então, a criança, logo que ela vai aprender, ela também tem que aprender a jogar. Então, a bola não pode cair fora da quadra, não pode dar 2 toques, não pode segurar. Todas essas informações, com elevada velocidade de processamento de informação, vai interferir. Portanto, a soma desses fatores e o alto grau de individualização dos sujeitos pode ser um complicador para o processo de ensino-aprendizagem do voleibol, o que demanda do professor o entendimento do aluno como um todo, para além da técnica, envolvendo também os aspectos cognitivo e afetivo. Então, vai muito do olhar, da sensibilidade do professor, de perceber essas outras questões importantes na aprendizagem. Ou seja, a tomada de decisão, o rápido processamento de informação e a segurança para a realização da técnica podem ser desenvolvidas e, assim, aprendidas. A configuração analisada nesse trabalho envolve uma das especificidades estruturais da modalidade, com o intuito de aprofundarmos a discussão. Das dificuldades apresentadas que nós observamos, principalmente durante o início da aprendizagem técnica, é justamente essa vinculação do ensino restritamente à aplicação das habilidades motoras. Então, como pergunta problema, nós definimos como as emoções são apresentadas nas metodologias ou nos modelos de ensino-aprendizagem do voleibol educacional. A metodologia utilizada, então, ela tem um caráter bibliográfico. Para análise das obras e livros encontrados, utilizamos como alicerce a teoria do processo civilizador de Elias e a teoria da inteligência emocional de Goleman. Delimitamos a escolha dos autores pesquisados, considerando aqueles que apresentaram semelhança nas suas propostas, incluindo alguns procedimentos, objetivos que vêm de encontro com a formação emocional, como trabalho em grupo, tomada de decisão, partilha de experiências e os valores sociais, ou seja, esses autores que escolhemos, eles já são autores que apresentam alguns diferenciais, né? Não só na sua proposta ou na sua procedimento metodológico, somente a parte técnica. Para isso, a gente escolheu esses autores, né? Castanheira, Mesquita em outro trabalho, e assim por diante, e por fim, Caron. Então, agora a gente vai para os resultados e discussões, tá? Correlacionando com os autores, então, Elias e o Goleman. Então, Castanheira, no seu trabalho, ela vai relatar sobre a educação voltada aos valores sociais. Vai mencionar a importância das relações humanas, que proporcionam os valores de cooperação, solidariedade e trabalho em grupo no voleibol. E por o voleibol possuir justamente essa característica estrutural e a ação de não reter a bola, o aprendizado da cooperação se faz presente nesse esporte. Né? Desde que, então, a autora menciona, exista intencionalidade na estruturação do ambiente de aprendizagem. Inclusive, ela faz referência ao controle emocional citando a obra de Elias. Então, correlacionando com Elias, entendemos que a aprendizagem do autocontrole realmente envolve o controle dos impulsos, atrelado aos relacionamentos interpessoais e ao aumento da dependência mútua entre sujeitos, algo que ocorre realmente durante uma partida de voleibol, desencadeando mudanças aí social, na psique, enfim, todo o comportamento humano. Contudo, a autora deixa de esclarecer quais são os procedimentos metodológicos ou práticas pedagógicas necessárias para a aprendizagem do autocontrole emocional, como também para a internalização dos valores sociais, que demandariam provavelmente outros direcionamentos da pesquisa, como, por exemplo,
possíveis atividades em pequenos grupos e realização de tarefas individuais para o monitoramento do comportamento emocional pode ser algumas sugestões de procedimento para alcance, então, dos objetivos voltados a valores sociais. Bom, no outro trabalho aí de Mesquita e Graça Mesquita, correlacionando com o autor agora, o Goleman. Para quem não conhece, né, o Goleman é da área da neuropsicologia, né, também estuda muito essa relação da psicologia social, ou seja, das emoções envolvidas com o desenvolvimento da sociedade, por isso essa relação com o autor. Então, Graça e Mesquita propõe o ensino dos jogos esportivos, utilizando a aplicação do modelo de ensino dos jogos para compreensão, que é dividido em 6 fases que abrange a forma de jogo versus alunos, a apreciação do jogo, consciência tática, tomada de decisão, que é o que nos chamou a atenção, a habilidade do jogo e performance. No outro trabalho, menciona sobre o modelo de abordagem progressiva ao jogo, que também o autor deixa claro que existe a partilha de experiências de aprendizagens autênticas e entusiásticas para a formação social. Então, o que isso tem a ver com o Goleman? A tomada de decisão é inerente à vida em sociedade e precisa ser aprendida com experiências significativas. E que experiências significativas, né, encontramos no esporte? Está justamente vinculado à aprendizagem. E essa aprendizagem significativa é quando existe envolvimento e interesse. Ou seja, corroborando com os autores, quando as experiências são autênticas e entusiásticas. Entretanto, os autores deixam de informar a aprendizagem emocional. Então, por mais que eles mencionem a tomada de decisão, eles não falam sobre a aprendizagem emocional. Em nenhuma das etapas é mencionado o trabalho pedagógico, considerando as emoções, priorizando apenas o desenvolvimento de procedimentos cognitivos e técnicos. Compreendemos que, na fase da chamada tomada de decisão, poderia conter explicações ou exemplos de procedimentos para o professor alcançar esse objetivo com tarefas e exercícios específicos. Atividades, então, que envolvam a escolha de tarefa, com pausas, né, para redefinir, com discussões em grupo, que podem colaborar para o maior envolvimento dos alunos. Agora, com a autora Caron, ela esclarece os princípios de uma abordagem utilizada, inclusive aqui em Curitiba, que é a metodologia compartilhada de iniciação ao voleibol e a intencionalidade no trabalho socioeducacional. Então, a autora esclarece que existe toda uma adaptação do tamanho da quadra, rede, bola, em conformidade com as idades, que são separadas pelas categorias mini 2x2, mini 3x3, mini 4x4 e vôlei. E que essas categorias separadas, junto com elas existem os valores sociais que são inerentes ao trabalho do esporte, e que eles especificam da seguinte maneira. Na categoria mini 2x2, por exemplo, o valor específico seria a cooperação. E assim por diante, levando muito em consideração a teoria de Piaget. Então, isso nos chamou a atenção que existem esses valores dentro dessa metodologia. E daí o que isso tem a ver com Elise? Não só com ele, mas também com outro autor que a gente menciona aqui, que é o Kerkowski. Que reconhecer as dimensões que norteiam a adolescência, não só a adolescência, mas a infância, pode contribuir para a prática pedagógica diária do professor, uma vez que a prática esportiva favorece a liberação de tensões, provocando descontrole e controle das emoções. E para que a gente possa aprender a cooperar, torna-se necessário que exista o aprendizado desses sentimentos, né, com intervenções constantes da psicologia do esporte. Então, apesar da autora falar sobre essa aprendizagem dos valores, ela deixa de mencionar os procedimentos metodológicos necessários para o alcance, já que não era o foco da sua pesquisa. E de acordo com os autores trabalhados no artigo, a aprendizagem dos valores com o objetivo final depende de uma prática docente intencional, que evidencia o trabalho emocional na ação educativa propriamente dita. Então, conclusões do nosso trabalho. Apesar dos avanços teóricos no contexto educacional e pedagógico, o trabalho com o esporte ainda apresenta um relativo distanciamento entre o conhecimento e a maneira de utilizá-lo nas relações humanas. Os modelos e as metodologias apresentadas nessa pesquisa mostram que o conhecimento sobre o trabalho pedagógico no esporte para o aprendizado emocional manifesta menor incidência comparado aos conhecimentos técnicos, táticos e cognitivos.
Os estudos selecionados priorizaram procedimentos, métodos e abordagens além da técnica esportiva, mas deixaram de mencionar entre os objetivos o desenvolvimento integral do aluno como sujeitos formados com uma estrutura cognitiva, emocional e motora. O processo de formação no esporte pode auxiliar na preparação dos sujeitos para enfrentamento das demandas e exigências sociais. E assim como o ambiente formal, o esporte não formal é um facilitador nesse processo de desenvolvimento emocional e social, permitindo aos alunos tomarem consciência de como se sente durante situações que demandam decisões assertivas ao longo da interação com a prática esportiva. Aqui vão as minhas referências. E antes de eu terminar e agradecer, só gostaria de mencionar que esse trabalho, ele é um capítulo da dissertação, da minha dissertação de mestrado, que foi apresentada no início de 2019, né, sob orientação do professor Gilmar Francisco Alfonso, e que hoje eu estou no processo de doutorado na Federal, com o professor Vanderlei Marchi Júnior, que está aqui presente, escutando a gente. Obrigada. Bueno, muchas gracias, Alessandra. Muy interesante. Me quedé pensando algunas cosas, pero bueno, ahora no es momento de compartirlas, será al final. Recuerdo que tengan los micrófonos apagados quienes no están disertando y que si alguno quiere ir incluyendo algún comentario o alguna pregunta puede hacerlo en el chat. Bueno, seguimos con el segundo expositor. En este caso es el turno de Bruno Boschilia. Es estudiante de doctorado en Educación Física de la Universidad Federal de Paraná, servidor público del municipio de Curitiba y árbitro asistente de fútbol de la FIFA. Y nos va a presentar el trabajo do proceso de esportivização ao árbitro de video, VAR, novas demandas no fútbol mundial. Bueno, muchas gracias, Bruno, te escuchamos. El micrófono, Bruno, no te olvides. Opa, gracias, Ezequiel. ¿Está apareciendo la pantalla? Sí, perfecto. Si querés, pone Okay. F5 para que se vea grande. F5. ¿Cómo va? ¿No? Y si no, abajo a la derecha de comentarios, el 1, 2, 3, el cuarto, es para ver como una presentación. Ese, ahí abajo. No, más abajo. Aquí no me aparece otro. No, tenés que tocar, No. ¿ves donde dice comentarios? Aquí a la pantalla no está apareciendo comentarios para mí. No, en naranja, ¿no? Ahí. No. Bueno, no importa. Lo vemos así, no pasa nada. Está bien. Ok. Entonces, gracias, Ezequiel. Y voy a falar despaciado, para que os companheiros possam compreender. Esse trabalho que eu estou apresentando aí é um pedaço, é uma ideia, né, na verdade, do meu projeto de doutorado que eu iniciei esse ano, né, sob orientação do professor Vanderlei Marchi Júnior também, que está nos dando a presença aí também, no programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Eu fico muito contente de estar aqui, queria agradecer primeiramente a organização do evento aí, por tudo que tem, né, nos enviado, as informações, pela prestatividade, e muito feliz aqui de estar voltando depois de anos. O último que eu participei do simpósio foi em 2008, em Buenos Aires. Então, como eu disse, é uma parte, né, uma parte de discussão, uma ideia que eu trago proposições, não tenho conclusões, diferente da Alessandra, não trago nenhuma ideia, né, considerações finais ou conclusões, são ideias e que eu estou colocando no meu trabalho aí na parte das discussões, sugestões, comentários e críticas. Parte muito da minha experiência na arbitragem de futebol, né, já estou aí há quase 20 anos
atuando como árbitro, e muitas dessas inquietações minhas que eu trouxe para a academia, né, para pensar de uma maneira acadêmica algumas coisas que eu estou visualizando na prática, né, como árbitro de futebol, tanto no Campeonato Brasileiro quanto fazendo parte do quadro de árbitro da FIFA. E a ideia é fazer uma leitura dessas transformações do futebol a partir da sociologia figuracional, né, com elementos da sociologia figuracional de Norbert Elias. Né, a ideia, então, assim, é pensar, né, a introdução dessas formas de controle, né, foi ela pode ser compreendida como um importante processo de esportivização, né, da passagem daqueles jogos populares, que não tinham regras, que não eram institucionalizados, que não tinham normas, né, para, né, nesse século XVIII, século XIX, e século XX também, né, esses jogos foram se desenvolvendo. O século XX ele já está institucionalizado, mas até o século XIX, do século XVIII e XIX, ele está se institucionalizando na Inglaterra, né, se transformando no futebol moderno, né, como a gente conhece. A presença dos árbitros, né, ele vai começar inicialmente, não oficialmente nas regras, porque o Código de Regras vai ser inicialmente em 1863, mas já a presença de umpires, né, que seriam mediadores, algo próximo a isso, né, e a presença de um árbitro nas regras de algumas public schools, como, por exemplo, o Código de Eton, que foi o primeiro que consta algo referente a um moderador. Havia um código de conduta entre as equipes e que não era necessário, né, um cavalheirismo, que não era necessário entre os atletas, uma presença de um controle externo para estar aplicando as sanções. Então, nesse período, começam a surgir as primeiras, os jogos vão se tornando cada vez mais competitivos, né, até que em 1863 algumas escolas se reúnem para codificar, né, colocar no papel as primeiras regras. Obviamente que isso não foi um processo linear, não foi de um dia para o outro que, mesmo com a codificação, todas as escolas, todo mundo começou a praticar o mesmo. Há registros até depois dessa primeira codificação, de que jogos, cada um tinha algumas regras. Esses umpires, eles eram indicados pelas próprias escolas, né? Cada escola indicava um, ou cada equipe indicava um, né? Para dirimir essas dúvidas. Oficialmente, nas regras, o umpire foi citado pela primeira vez em 1877, né? E o árbitro ele não foi mencionado, né, até 1880, só em 1881. No ano seguinte foi constar o referee, o árbitro, né, na figura mais aproximada do que a gente conhece atualmente, né? Em 1891, o árbitro vai adentrar o campo, então 10 anos depois da sua primeira aparição ele adentra o campo, né? Porque esses umpires eles ficavam dentro do campo, e quando havia um desacordo entre eles iam consultar o árbitro, que era externo, tá? Então o árbitro ficava do lado de fora, e esses umpires indicados pelas equipes, eles que controlavam o jogo. Quando havia uma divergência entre eles, quando os dois concordavam, não era necessário essa consulta externa. Quando eles divergiam em alguma decisão, eles consultavam o árbitro que estava externo ao campo. Em 1891, esses umpires são substituídos por juízes de linha, né? Então, o que acontece? O árbitro adentra o campo, né, e esses umpires ganham novas funções. E durante um processo também, eles começam a se tornar neutros, né? Não sendo mais indicados pelas escolas, pelas equipes, sendo indicados por uma entidade, né? Já pela Football Association, que é a Associação de Futebol da Inglaterra. Entre 1895 e 1896, nesse novo código de regras aí, os árbitros podem paralisar o jogo sem o apelo dos jogadores. Então, até esse momento, ele só intervia quando o capitão, geralmente, pedia, né, uma paralisação, reclamava de alguma coisa. Tá? Então, basicamente, a partir desse código de 1896, né, a gente tem uma ruptura aí que eu coloco de 100 anos, mas a dinâmica de funcionamento com árbitro e dois assistentes, né, ela foi a mesma, né, só foi ganhando funções, ganhando responsabilidades, as regras foram sendo modificadas, mas essa dinâmica de trabalho de um árbitro
e 2 assistentes, ela não muda durante o século XX, né? Em 1996, os juízes de linha se tornam árbitros assistentes, com essa nomenclatura já de árbitros, e aí vão ganhando maiores poderes, mesmo a partir de 1996, tá? E um outro integrante adicional que constou nas regras a partir de 2011 foi a presença daqueles árbitros assistentes adicionais que ficam, né, localizados ao lado das traves ali. Então, foi mais um integrante que surgiu recentemente, tá? Mas acabou, pelo menos no Brasil, eles não estão mais presentes nas principais competições. Então, essa dinâmica mesmo de 100 anos, ela continua na mesma dinâmica, a mesma quantidade de árbitros para controlar o jogo, né? Então, de uma maneira geral, o Murphy, o Danny e o Williams, eles vão dizer que o que vai diferenciar os jogos populares, né, aqueles jogos antigos, o folk football, como colocado, do futebol moderno é o que? A igualdade numérica. Então, as equipes têm o mesmo número de participantes, definido previamente ao início do jogo. Uma diferenciação das funções entre jogadores e torcedores, porque antigamente os jogos eram na rua, jogos populares, não tinham essa diferenciação entre jogadores e torcedores, todo mundo podia participar do jogo, também porque não tinha uma limitação numérica. Há um processo também de especialização de uso de pés, peito e cabeça. Então, por exemplo, as mãos já não são permitidas, que vai se desdobrar na questão do rugby, né? Vai se definir que no futebol não pode utilizar-se as mãos, e aí ficam definidos a utilização de pé, peito e cabeça, né, dentro das regras. Começam a surgir os órgãos reguladores, né, como o International Board, a própria FIFA, em 1913, que começam a gerenciar a modalidade, as regras, definir os padrões e as normas, né? As regras escritas, né, como eu comentei ali já, as primeiras codificadas, e depois elas vêm sendo difundidas e padronizadas. Então, a gente sabe que todo mundo vai jogar diante das mesmas regras. Sanções e punições claramente definidas, então o que é falta, o que não é, a entrada dos cartões que acontecem, a parte das punições, então é tudo previamente definido também. E por último, né, o que interessa também a nós, né, principalmente, a presença de agentes fiscalizadores do jogo, né, os oficiais de arbitragem, que, como eu comentei ali um pouquinho, né, dessa especialização e dessa distribuição de funções deles ali, no início do futebol moderno. Essa é uma ideia para pensar, né, o processo civilizador e o futebol. Passando aqui para o nosso, mais próximo para o nosso objeto, né, que é a questão do árbitro de vídeo, né, dentro dessas mudanças que vem o futebol. Há uma mudança na regra a partir de 2018, né, o árbitro de vídeo ele começa a ser estudado, a sua inserção a partir de 2016, e em 2018 ele é oficializado, permitido dentro das regras, né, com destaque para a Copa do Mundo da FIFA, que foi o principal torneio já utilizando essa ferramenta tecnológica. O VAR, né, rapidamente explicando as suas funções, ele pode atuar em 4 tipos de situações, que seriam as situações de gol ou não gol, né, quando acontece um gol, o VAR vai fazer a checagem, né, ou para anular o gol, para confirmar o gol. Em casos de marcações de pênalti, né, então um pênalti marcado ele pode ser revertido, e um pênalti não marcado, se for constatado que houve a penalidade, ele pode ser marcado. Erros de identificação de atleta, né, quando aplica uma sanção para um atleta, e no caso ela acontece para outro, e no caso de cartões vermelhos direto, né, então no caso, assim, digamos assim, de agressões e violências mais fortes, né, de disputas mais fortes. Então essas são as 4, resumidamente, as 4 possibilidades de intervenção do VAR, tá? Então, um dos focos que a gente tem de pensar esse VAR dentro do futebol é o controle da violência, né? Até porque é uma ferramenta é mais um integrante da equipe de arbitragem, uma ferramenta, digamos assim, de vigilância externa, né, para controlar a violência dos atletas. Tanto que ele pode chamar o árbitro para revisar uma decisão de cartão vermelho. A questão do impacto nas emoções, seja para os participantes, seja para árbitros, para os torcedores, todos os envolvidos, né, há uma mudança. E da gente pensar nesse hábito esportivo, né, que vem de jogos populares, jogos
sem a necessidade de, né, já a presença do árbitro, né, a presença de um elemento externo, e que hoje a gente já passa por um novo tipo de controle, né, que é um controle mediante a tecnologia, mediante a utilização de imagens e replays, né? Então, a ideia é pensar e refletir acerca dessas transformações que estão acontecendo, não, né, a gente pega o futebol, mas no esporte contemporâneo. Aí a gente coloca uma configuração do VAR, né, para ilustrar, né, em que, assim, a ideia de configuração mesmo, de Elias, que é uma configuração externa ao campo e uma configuração no campo, né, e como essa, digamos assim, noção de poder, noção de controle, de autoridade dentro do campo, de fora do campo, de como isso está sendo impactado, tá? É uma das ideias que a gente está discutindo e pensando dentro dessa tese de doutorado. Algumas questões que norteiam o nosso trabalho, né? Quais foram os impactos na dinâmica do jogo, considerando o tempo de jogo, quantidade de gols marcados, pênaltis e cartões aplicados, né? Essas, assim, são, digamos, impactos que acontecem diretamente na ação dos árbitros, né? Os árbitros perderam a autoridade e o poder de decisão em campo, né? Como isso está acontecendo, né? Isso está sendo muito discutido, muito questionado, que os árbitros não apitam mais como apitavam anteriormente ao VAR. Quais as mudanças na forma de atuação e também de preparação dos árbitros, né? Então, com a presença do VAR, como o árbitro muda a sua atuação, a sua forma de preparação, de capacitação para uma partida de futebol? Quais as interferências nas emoções proporcionadas aos envolvidos, né? Isso que a gente comentou. Por exemplo, se um gol marcado, ele pode ser revertido. Então, uma torcida comemora, depois outra torcida, quando se a decisão porventura vem a alterar, a outra torcida comemora, um pênalti marcado, desmarcado, né? Essas emoções estão gerando transformações das emoções àqueles que estão envolvidos no futebol. O que os árbitros pensam sobre a inserção da tecnologia para auxílio na tomada de decisões, né? Então, assim, a ideia é estar entrevistando árbitros, tentando captar o que os árbitros estão pensando acerca da introdução do VAR, né, nesse futebol contemporâneo. E quais serão os próximos passos, né, da tecnologia dentro do futebol, né? Para onde vai caminhar essa tecnologia no interior do futebol? Para onde ela vai se desenvolver, como ela vai se desenvolver, se vai aumentar, se vai diminuir? Essas são algumas ideias, alguns pontos principais que a gente está discutindo nessa dissertação, nessa tese de doutorado. Aqui, rapidamente, a gente pode buscar na internet, né, algumas discussões acerca de como o VAR está interferindo, né? Então, nas mídias aí, né, a ideia assim, de VAR revoluciona as emoções no futebol. Então, essa mudança, né, eles colocam como montanha-russa emocional, que você pode ir de um pênalti marcado, para um pênalti desmarcado, de um gol desconfirmado, né? Não só no Brasil, né, mas fora, né? O VAR está matando a alma e a discussão de parar as injustiças, né? Então, essa discussão de que o VAR traz justiça e legalidade ao futebol, né? E essa questão das emoções, né? Está matando a alma do futebol, o espírito do futebol, como consta nas regras do futebol, né? O termo espírito consta nas regras da modalidade. Né? O VAR confunde as emoções no futebol, né? Então isso é no mundo todo, não apenas essa discussão no Brasil, né? Isso, se a gente procurar na internet, os meios de comunicação têm se discutido muito acerca disso. Tá? Esses são só alguns exemplos de como isso está sendo pensado. E assim, eu trago apenas de curiosidade, né? Alguma coisa que a gente tem pesquisado e lido, né? Essas são as primeiras orientações aos árbitros de 1886, né? Então, os umpires devem se lembrar como é muito importante que suas decisões devem ser tomadas o mais rápido possível. E se uma reclamação é feita, né, a reclamação por parte dos jogadores, e o umpire a aceita, no caso aquele árbitro externo, caso concorde, deve soar instantaneamente seu apito, né, sem esperar para conhecer a opinião do outro. Então, assim, hoje tem se discutido muito, especialmente na questão das emoções, as paralisações ao jogo, né? E a gente traz uma discussão de mais de 100 anos atrás, né, de que, assim, que tem que ser tomadas umas decisões rápidas, né, digamos, no processo, na dinâmica do futebol, tá? Isso foi as primeiras orientações pela Football Association, né, essa associação inglesa para seus árbitros, né,
nessa época ainda que a arbitragem tinha uma dinâmica diferente dos umpires, que eles ficavam discutindo, né? Um tinha que concordar com o outro, se um não concordasse com o outro, ia consultar o árbitro externo, né? Então essa discussão de foi ou não foi, ela não é de hoje, ela é de muito tempo, né? Então a gente só traz para ilustrar esse nosso trabalho aqui. Tá? Essas são algumas das referências que a gente tem utilizado, que a gente tem buscado aí, né, para estar discutindo essa questão das transformações do futebol. Tá? Agradeço a todos aí pela atenção, né, e ficamos aí na sequência abertos ao debate. Muchas gracias, Bruno, por la exposición. Bien, pasamos ahora a la tercera ponencia, a la tercera conversación. Presento acá al doctor Iván Pablo Orbuch, doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, investigador de la Universidad Nacional de Burlingame, Instituto de Educación, investigador del UASIT, Violencias, Estigmatización y Condición Estudiantil, una sociología de la educación sobre las emociones y los cuerpos, dirigido por Karina Kaplan, autor de numerosos artículos sobre educación, sociedad e historia en revistas científicas internacionales, y autor del libro que se presentó el lunes en el marco del simposio, en un muy lindo espacio de presentación de libros, Peronismo y Educación Física, Políticas Públicas entre 1946 y 1955, y en coautoría con Eduardo Balac, Políticas de la Imagen y de la Imaginación en el Peronismo, la radioenseñanza y la cinematografía escolar como dispositivos pedagógicos para una nueva Argentina. Bueno, Iván. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a los compañeros que me precedieron en la palabra, a la gente que está escuchando. Bueno, yo quería contar un poquito de mi trabajo. Mi trabajo se llama Radio y Cultura Física, una alianza duradera en la Argentina de Perón. Es decir, lo que yo voy a hacer es indagar sobre un ciclo de audiciones radiales que estuvo en funcionamiento en el año 1947 para tratar de entender ciertas lógicas vinculadas a cuáles eran los postulados oficiales y qué encontraba el Estado en esa difusión de la cultura física para formar los caracteres, las emociones de los jóvenes, básicamente. Antes, algunas cuestiones, algunos conceptos para aclarar. En primer lugar, mencionar que los deportes y la educación física están subsumidos en un concepto más amplio de cultura física, y ambos conceptos, ya sea por un lado deportes o educación física o solamente cultura física, ocuparon un relevante espacio dentro de las emisiones radiofónicas en Argentina en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Lo hicieron por varias cuestiones, pero una central es que son parte indisociable de la formación del espíritu nacional, y esto vale aclarar que fue una cuestión que unificó a países de disímil ideología, en especial a la salida de la Segunda Guerra Mundial. En el caso argentino, la difusión de la cultura física fue pergeñada por el Nobel gobierno peronista como una práctica social al alcance de toda la población. Desde la perspectiva gubernamental, su fomento traería aparejado una significativa mejora tanto social como cultural, permitiendo que Argentina se constituya en parte de los países desarrollados, es decir, poseer cultura física en una condición importante para sentarse en la mesa de las naciones más desarrolladas. Esta es una cuestión recurrente que puede advertirse en las emisiones radiales. Las emisiones radiales, por supuesto, hoy no se conservan, no se conservan el audio, pero sí se conserva la transcripción. Esto está en una biblioteca que posee el Ministerio de Educación de la Nación. Está la transcripción de todo este ciclo de audiciones radiales. Lamentablemente no tuve contacto con los audios, pero bueno, en países como Argentina y seguramente la mayor parte de los países de América Latina
las políticas patrimoniales no son permanentes, suele haber escasez de recursos y por supuesto todo eso conspira contra la materia prima de los investigadores. Quería aclarar también que el concepto de cultura física es una forma de discurso especializado que puede afirmarse que es más abarcativa que la habitual en la asociación que se hace solamente con la educación física porque la distingue de la vertiente escolar, la asimila una parte neurálgica de la cultura general que todo individuo debe poseer. Esto aparece de este modo en el segundo plan quinquenal, donde se ubica la cultura física a la par de la cultura literaria, científica, artística, tradicional, lo cual da cuenta de su nueva relevancia. De este modo, paralelamente, una idea que sostenía que la salud individual reforzaba la salud de la población y que la fortaleza de cada uno contribuía al desarrollo nacional, es perfectamente identificable un discurso político que hace de la cultura física un derecho individual a la par de una responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad. Este discurso encontró un cauce de difusión efectivo a través de la radio. Recordemos que la radio era un medio sumamente masivo. Yo en mis clases siempre bromeo con mis alumnos que la radio era como el WhatsApp de mediados de siglo pasado, es decir, que casi no había gente que no tenía acceso a ese medio de comunicación. Por otro lado, también era un medio que unificaba y hermanaba a las familias. Esto es claramente una virtud que seguramente el WhatsApp u otros dispositivos tecnológicos hoy no poseen, precisamente por la impronta que buscan estas nuevas tecnologías. Entonces, lo que quiero marcar es que esta investigación va a poner el foco en la relación entre las políticas públicas y culturales estatales y la difusión de la cultura física en vastos segmentos de la población, a través de estas fuentes poco exploradas, como fueron las transmisiones radiofónicas vinculadas a la difusión de los deportes y la educación física en el año 1947. Esto, por supuesto, si mi perro que está de fondo me deja de ladrar un poco. Bueno, son las, si se quiere, perlas de trabajar en casa, de la pandemia. Son cosas inevitables. Sigo con la presentación. Se trató de un grupo de alocuciones de un prestigioso grupo de docentes quienes tomaron el micrófono para disertar sobre numerosos tópicos. De ese modo, la moral deportiva, la educación física, su acción sobre los niños deficientes, el mejoramiento de la voz y la respiración, los conceptos disciplinarios de los juegos y deportes, e incluso la contribución de la educación física al problema social, dan cuenta de una mirada pedagógica orientada a formar buenos y respetables ciudadanos. Desde la perspectiva de Norbert Elias, puede afirmarse que el conocimiento es el significado social de símbolos construidos por los hombres, tales como palabras o figuras, dotados con capacidad para proporcionar a los humanos medios de orientación. En la transmisión de ese conocimiento, indudablemente la radio ocupó un lugar central en las sociedades de masas. Por caso, en Argentina, desde la década inaugurada en 1930, se puede afirmar que la participación estatal fue en aumento, fue protagonista de distintos episodios, como el primer golpe de Estado de 1930, y distintos hechos en la década del 30. Hay una anécdota que menciono: en 1937 una radio privada, Radio El Mundo, al negarse a emitir de forma constante mensajes gubernamentales, decidió ceder una emisora completa, originando el nacimiento de la radio estatal, ahora sí con fines propagandísticos y periodísticos de manera oficial. Es decir, la creación de Radio del Estado fue erigida por empresarios privados para no ceder espacio de sus emisoras a la propaganda gubernamental, en lo que puede entenderse como un capítulo más de la puja entre medios de comunicación privados y públicos. Es en este contexto que no debe sorprender una decidida intervención estatal en la materia que alcanzaría su paroxismo entre 1946 y 1955. Por tanto, no debe sorprender que el llamado peronismo clásico haya realizado un prolífico uso de los medios de comunicación de la época, entre los cuales se destacó de forma especial la radio. Este auge fue indicativo de su creciente importancia como medio de socialización política, al decir de Norbert Elias. Del mismo modo, fue una palpable demostración de cómo la cultura física fue considerada un tema de interés público. Vale la pena mencionar que en todas las alocuciones puede apreciarse un objetivo compartido por aquellos docentes de educación física, funcionarios, inspectores,
que tomaron la palabra, y es que el autocontrol y la morigeración de las pasiones, a tono con lo indagado por Norbert Elias, aparece de modo fehaciente. Una de estas aristas, yo no voy a analizar todos los discursos, sino algunos, por supuesto, por un tema de tiempo, pero sí quería indagar en algunas cuestiones vinculadas al lugar de los trabajadores y al lugar también del intercambio de docentes. Era muy común en la época del gobierno peronista que viajen docentes de educación física a distintos lugares de América Latina para conocer experiencias, para intercambiar pareceres y demás. Uno de esos viajes fue hecho por la docente del Instituto Nacional de Educación Física, María Guillán de Escudero, quien disertó sobre el tema Clubes de Menores Operarios en el distrito de San Pablo, Brasil. Uno de los tantos clubes de menores operarios funciona, según se lee en las fuentes, en el Parque Pedro II, y cito textual: desde que uno entra allí se percibe una agradable sensación de libertad, se ven sonrisas y se oyen alegres risas. Los muchachos que están en la pileta, en la cancha de vóley, en la sala de canto o en el consultorio médico viven felices. Los jóvenes que asistían a estos clubes realizaban trabajos como lustrabota, vendedores de diarios, carpinteros, costureros y operarios, es decir, se trata de los sectores sociales populares. Por tanto, el rol social que desempeñan este tipo de instituciones era relevante en su socialización. Incluso en otra parte de la alocución, la docente menciona textual: uno de los muchachos, a quien felicitamos por su actuación, nos dijo con una espontaneidad muy simpática: no crean que yo siempre fui así. Yo era un salvaje, que después del trabajo me iba a las fondas a beber y a los peores lugares, a beber, a pelearme con gente y a divertirme. Pero aquel hombre, y señaló el director, me ha transformado completamente, y expresó agregó con expresión de alegría: pronto me voy a casar. Puede apreciarse en este tipo de palabras, reproducidas por la docente argentina, cómo se procura exaltar cuestiones ligadas a temperar pasiones, a temperar las emociones y generar desarrollo de mecanismos de autocontrol, si se quiere, en los asistentes a este tipo de clubes, en sintonía con lo planteado por Norbert Elias. Otra de las aristas que quiero indagar pasa por verificar el lugar de las mujeres y la cultura física. También aparecen en el ciclo de audiciones radiales. Una de esas alocuciones la hace la directora del Instituto Nacional de Educación Física, Jorgelina González de Coborno, llamada El espíritu deportivo de la mujer. Allí menciona algunas cuestiones, hace un raconto histórico, dicen que es importante que las mujeres empiecen a competir porque hay que evitar las cuestiones antideportivas, las rivalidades mezquinas. En un momento plantea que es muy necesario formar un alto espíritu deportivo en las mujeres, porque esta falta de conducta social puede achacarse a poca educación deportiva, a reacciones fisiopsicológicas. La mirada de la funcionaria indudablemente se encuentra imbuida de las concepciones de la época. En ese sentido, afirmó que el equilibrio mental y anímico de las mujeres estaba sujeto a notorias fluctuaciones, siendo su carácter más inestable que el de los hombres. La mujer habitualmente, cito, llora con facilidad, ríe o se ruboriza sin control, pues no domina las emociones y es más expresiva que los hombres. Puede afirmarse que hay una vigilancia permanente de los cuerpos femeninos, hay que ejercitarlos, pero cuidarlos, vigilarlos, pero no hay que excederse. De alguna manera, el deporte brindaría mayor libertad corporal, provocaría mayor salud e incluso liberaría a las mujeres de impulsos sexuales, por lo tanto hay que estar todo el tiempo encima. Es una ejercitación, pero limitada, porque existen varios impedimentos físicos. No hay que alterar el ciclo menstrual, no provocar daños en la zona pélvica que pusieran en riesgo la reproducción, porque claro, estas son ideas muy frecuentes en la época. Otro tipo de discursos pasa por pensar que la educación física es la garante de la paz mundial. Pensemos que estamos luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue una catástrofe civilizatoria. Uno de los docentes que habla, más precisamente un inspector llamado Julio Pedecert, menciona que toda guerra sube a la humanidad en un hondo problema social, y el mundo vive hoy el proceso posterior a una de las guerras más espantosas que registra su historia. Hay que reorganizar la paz,
y darle a esta la solidez necesaria para que no pueda desmoronarse nunca más, pero debe al propio tiempo educar a sus hombres de mañana para que como integrantes de un mundo mejor sean fieles custodios de esa inmaculada hermandad. Toca la educación física, muy directamente esa noble misión, y puede afirmarse que esta rama tan importante de la educación integral jugará un preponderante papel en el futuro de la concordia humana que hoy se encuentra amenazada. Es indudable que existe un lenguaje incluso muy cercano al religioso. Aquellas personas que hacen educación física, que tienen cultura física, serían una especie de custodios de la paz, de protectores de la inmaculada hermandad humana. En suma, son numerosas cuestiones que pueden percibirse en las distintas alocuciones radiales. Insisto, la mayoría están atravesadas por esta idea de morigerar las pasiones, de controlar las emociones, de dejar en claro que los postulados oficiales deben ser respetados. Y podríamos decir que si la radiofonía democratizaba contenidos y se introducía en la casa de todos los argentinos, la cultura física fue interpretada como la precondición para ser un ciudadano moderno de un país civilizado. De ese modo puede afirmarse que la simbiosis entre la radio y la cultura física fue hábilmente explotada por el gobierno peronista. Este ciclo de audiciones radiofónicas, por el cual desfilaron los micrófonos más relevantes docentes y directivos del área de educación física, da cuenta de esta afirmación. Podríamos decir que los especialistas que brindaron sus saberes a los oyentes pueden ser enmarcados en la categoría de intelectuales orgánicos del peronismo, de acuerdo a la mirada propiciada por Gramsci, ya que estos se encargaban de dotar a la sociedad de una visión de conjunto, en este caso respecto a lo concerniente a la educación corporal. Otra cuestión para destacar fue la impronta federal de las disertaciones. Hubo docentes de todo el país. Esto claramente fue una ruptura con lo que ocurría previamente. En suma, la cultura física fue profusamente difundida en el gobierno peronista y la radio fue un elemento de peso que contribuyó con esa promoción. Bueno, esto es todo lo que quería contarles. Les agradezco mucho la atención, por supuesto a Ezequiel la organización, y quedo atento a si surgen algún tipo de preguntas que seguramente serán al final de la locución de todos los integrantes de la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Iván por la presentación, muy interesante. Sí, al final tendremos un espacio de intercambio, esa es la idea, para poder hacer algunos comentarios y compartir inquietudes y preguntas con los expositores. Si les parece bien, pasamos a la última exposición de la tarde-noche, depende para quién. Así que les presento, está con ustedes Nilén Matos Trigueiro Mariño, profesora del curso en licenciatura en Educación Física del Instituto Federal de Ceará, Campus Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil, y bueno, entiendo que escribió la ponencia en conjunto con Ricardo de Figueiredo Lucena, profesor del curso de posgrado en Educación de la Universidad Federal de Paraíba, Brasil. Así que bueno, Nilén, escuchamos atentamente. Vou projetar aqui, peraí. Tá dando para ver? Sí, a veces tarda un poco, pero antes nos salió bien, así que tiene que salir bien de nuevo. Tá dando para ver a minha e a apresentação ou não? Tá dando para ver a apresentação e a mim quando eu projetei? Sí, antes se veía bien. ¿Querés? No, recién no la vimos. A ver, probá de nuevo. Agora dá para ver a apresentação e eu? No. Não, né? Porque, deixa eu ver aqui. E agora? Ahí está, a ver. Pronto, agora sim, né? Ahora sí. Pronto, deixa eu ver aqui. Como o professor falou, né, eu me chamo Nilene Matos Trigueiro, e eu fiz esse trabalho, que foi um projeto, aliás, foi o meu trabalho de doutorado, que eu tratei sobre a capoeira. E aqui foi um recorte, na verdade, do meu trabalho, da minha tese de doutorado. Um dos capítulos, que eu denominei uma ginástica brasileira, o processo de institucionalização e esportivização da capoeira.
Eu sou professora do curso de licenciatura em Educação Física do Instituto Federal do Ceará, aqui em Juazeiro do Norte. E meu orientador, né, da tese na Universidade Federal da Paraíba foi o professor Ricardo. Eu vou pedir um minutinho só para eu fechar aqui por conta dos cachorros. El micrófono. No olvides encender el micrófono. Nilén. Eu vou ligar o microfone, que eu estava ajeitando aqui, viu? Bien. Eu vou iniciar. E desculpa pelo incômodo aqui com os cachorros. Então, entre os séculos XIX e XX, ocorreram mudanças na sociedade brasileira e modificações no modo de vida e no comportamento dos indivíduos, principalmente naqueles que habitavam nas cidades, né? Houve um processo crescente de urbanização nas cidades brasileiras. E outras questões que a gente pode destacar do século XIX que iam influenciar mudanças no comportamento foi a questão da abolição da escravatura aqui no Brasil em 88, a criação da República em 89, a industrialização, como eu já havia falado, e o processo de urbanização, então, que vai incitar mudanças nos comportamentos dos indivíduos. E, consequentemente, transformações em práticas como a capoeira, que ela vai sair de uma atividade considerada de baixo prestígio social, relacionada a malandros e vadios e vagabundos, mesmo na linguagem policial, durante o século XIX, e vai ascender no século XX, através dos discursos intelectuais, a uma prática reconhecida nacionalmente como ginástica brasileira, durante o século XX, denotando uma tendência civilizadora também em manifestações de origem negra. Para tratar dessa questão, eu utilizei Elias, né, e passei pelos escritos dele, quando ele trata sobre a questão do processo de esportivização na Inglaterra, também num período semelhante, entre o século XIX e o século XX, para compreender esse processo de esportivização da capoeira no Brasil. Quando ele também destaca como os esportes, né, na Inglaterra, precisamente, na Europa e na Inglaterra, passa de uma instituição marginal e pouco reconhecida a uma instituição central e muito valorizada. E para alguns indivíduos ele assume praticamente um caráter religioso e uma fonte de identificação, de gratificação e de significado. As pesquisas eu realizei na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, em periódicos que iam do século XIX, né, do final do século XIX ao início do século XX, as 3 primeiras décadas do século XX, precisamente, e que dedicaram aos esportes no Brasil, e mais precisamente à capoeira. E no intuito de compreender como as mudanças na conduta dos capoeiristas, descritas nesse periódico, eu procurei compreender essas mudanças descritas no comportamento dos capoeiristas, que passam a lidar com modos cada vez mais pacificados de lidar com o adversário. No intuito também de conhecer a influência desses processos sociais que vinham acontecendo no Brasil em práticas corporais como esta, e de que modo o esforço civilizador brasileiro no século XIX também influencia e passa a exigir dos participantes dessa prática comportamentos de civilidade, comportamentos cada vez mais de civilidade. E aí, no século XX, a gente vai ver discursos de intelectuais da educação, da educação física e das Forças Armadas que vão se apropriar da capoeira como um fenômeno esportivo, adaptando aos métodos ginásticos de origem europeia, que também vão influenciar bastante a educação e a educação física aqui no Brasil, ao final do século XIX e início do século XX. Então, ela passa de uma modalidade ela passa a, como eu já havia falado, dessa atividade marginal a ter características de modalidade esportiva, de uma luta de defesa pessoal, que, a partir de então, representa a nação e vai poder ser ensinada em escolas, quartéis e universidades. Antes disso, a capoeira ela era perseguida, fortemente perseguida, com castigos corporais intensos, aqueles que praticassem aqui no Brasil, especificamente cidades como Rio de Janeiro, em capitais como Rio de Janeiro, Recife. Os indivíduos que fossem flagrados com atos de capoeiragem, eles
eram deportados ou e muitas vezes eram presos também e sofriam castigos físicos. Muitas das cidades brasileiras desenvolveram posturas municipais com o intuito de coibir ajuntamentos de negros, aqui conhecido como batuques. E aí, nesse contexto, que a gente percebe no início do século XX, no discurso desses intelectuais brasileiros, e também de alguns mestres de capoeira também, e da modificação dessa prática, os capoeiristas passam a abrir mão dessa excitação da luta nas ruas da cidade, em confrontos com a polícia, por uma forma controlada, centrada no prazer do clímax e na liberação da atenção obtida em embates realizados nas academias e nos rings, sob um olhar de um público que estava atento às regras. Então, antes na rua, em confrontos com a polícia, mas isso no final do século XIX, né? No decorrer do século XIX. Do final do século XIX para o início do século XX, a capoeira ela passa a modificar-se nesses discursos e ela sai das ruas para entrar nos ringues e nas academias. Então, os prazeres desses capoeiristas, eles passam a estar centrados nas expectativas dos resultados e não mais do que na satisfação imediata, porque eles passam a participar de competições nacionais e passam a organizar times e competir entre capoeiristas de estilos diferentes, que a capoeira ela vai ter estilos diferentes, e também de academias e grupos diferentes. Eles passam a fazer competições entre si, denotando uma característica de esportivização nessa prática. E aí a gente vai ver que alguns intelectuais brasileiros vão assumir discursos em prol dessa capoeira esportivizada. A gente vai ter o Garcês Palha, no início do século XX, 1906, com o Guia da Capoeira ou Ginástica Brasileira. E aí ele vai... uma característica da grande maioria desses intelectuais é que eles procuram distanciar a capoeira desse passado sujo, como os periódicos e como a polícia vinha ressaltava, e como o próprio Estado. Mas aí eles vão distanciar a capoeira, inclusive, das práticas corporais de origem negra. Muitos deles, ou a sua grande maioria, não vão dar espaço até a inclusão da cultura negra nessa prática. Há um processo de higienização da capoeira no Brasil nesse período. Então, há ideais nacionalistas difundidos no século XIX e vai desmistificar a capoeira também enquanto atividade de marginais, associando-a, como eu falei, aos métodos ginásticos de origem europeia. Muitos desses indivíduos eram antigos praticantes de capoeira, vivenciaram capoeira e outras modalidades de luta também. No caso de Garcês Palha, ele tratava de uma tecnologia corporal para o treinamento. E vai criticar a presença de bêbados, higienizando a prática, como eu disse, de bêbados, de gatunos, de faquistas, navalistas, atribuindo-lhes que, segundo ele, atribuía a degeneração dessa luta. Então, ele vai distanciar a capoeira desse seu passado de manifestação de rua, trazendo-a para a academia, nesse caso, e alguns desses indivíduos, como eu vou falar mais na frente, aproximam a prática do ambiente escolar. A gente vai ter o Aníbal Bulamarque, em 1928, com um escrito denominado Ginástica Nacional, Capoeiragem Metodizada e Regrada. Bulamarque, ele traz, inclusive, no seu livro, fotos de 2 lutadores de pele branca, vestindo calção, assemelhando-se a 2 praticantes de boxe, para tentar fazer essa relação entre a capoeira enquanto uma prática de luta socialmente relevante. E porque, na época, as manifestações esportivas de origem inglesa tinham prestígio no país. E aí ele vai tentar fazer essa relação e vai tentar aludir a capoeira ao boxe. As lutas vinham assumindo bastante espaço, como eu falei, em alguns estados brasileiros, e em combates que eram movidos por desafios. Então, os praticantes eles se juntavam para marcar combates em prol de tentar provar a superioridade de sua prática.
O jiu-jitsu nessa época também, a da família Gracie e tudo, estava tentando também valorizar sua atividade enquanto prática no Brasil. E aí muitos dos praticantes de capoeira chegaram a marcar confrontos também com esses praticantes de jiu-jitsu, no sentido de como o jiu-jitsu ganhava cada vez mais espaço e na tentativa de valorizar a sua prática, os capoeiristas marcavam confrontos com os praticantes de jiu-jitsu no intuito de demonstrar que a capoeira ela era superior, inclusive, a uma prática que estava se destacando no país. Isso um pouco mais na frente, na década de 40 ou de 50. Então, os princípios de esportivização presentes, no caso aqui de Aníbal Burle-Marx, princípios de esportivização estavam presentes, mas ele abria mão completamente de elementos tradicionais. Então, a cultura relacionada ao berço da capoeira, que era a cultura africana aqui no Brasil, ele desconsidera completamente e a associa desses esportes, como eu venho dizendo, das lutas. Então, apaga essas tradições culturais e apenas destaca a eficácia marcial, porque ele é convencido que ele se convence da inferioridade dos africanos. Então, para isso, ele não desenvolve um diálogo com capoeiristas, porque ele não acredita que possa contribuir para o desenvolvimento dessa manifestação. A gente vai ter Lamartine, que o Jornal do Brasil, que é um periódico que eu acessei, vai destacá-lo como um instrutor da Marinha. E aí, o Lamartine ele tem o interesse de trazer a capoeira para a Marinha, para formar monitores e instrutores no Centro de Esporte da Marinha. Então, ele vai e mais uma vez ele vai destacar, não, eu não quero reviver a capoeira criminosa, a capoeira cruel. Eu quero transformá-la no esporte, eu quero oficializá-la. Então, ele tem o interesse de aproximar a capoeira do esporte, afastando-o do passado violento. Então, ele aproxima a capoeira do esporte e afasta desse passado que ele destaca como violento. E também, mais uma vez, ele separa a capoeira dessa perspectiva folclórica, da perspectiva da cultura, e mantém distante dessas rinhas de capoeira e desses palcos em que ela tinha abordagem folclorista. A gente vai ter o Inesio Pena Marinho também, com 3 livros, né, Subsídios para o Estudo da Capoeiragem no Brasil, Subsídios para uma Metodologia de Treinamento da Capoeiragem, em 45 e 56, respectivamente, e nas últimas décadas do século XX ele vai escrever a Ginástica Brasileira também. É mais uma tentativa de esportivizá-la, e que ele também não vai fugir desses preceitos da higiene, dos bons costumes, dos modos requeridos por esse esforço civilizador brasileiro que se evidencia no século XX. No caso de Inesio Pena Marinho, ele tem o interesse de levar a capoeira para a escola, como uma ginástica brasileira. Vai realizar um trabalho de base na escola, que vai ser conduzido ao longo da vida dos indivíduos. E aí ele vai dizer que isso também facilitaria, caso o indivíduo queira dar prosseguimento a essa prática, facilitaria inclusive aos mestres de capoeira, porque o indivíduo chegaria na escola, ou chegaria para praticar a capoeira um pouco mais velho, já com conhecimentos anteriores. Tinha ideais nacionalistas e a concepção dele era de autoridade e força como instrumentos políticos. Para ele, a capoeira tinha que ser um jogo desportivo dentro de regras específicas e era uma excelente forma de atividade física, de preparar o corpo, de fortalecer o corpo. A formação do homem brasileiro, a iniciativa dele era formar um homem brasileiro miscigenado, não o negro, mas o homem brasileiro miscigenado, da mistura do que há, segundo os preceitos dele, é um homem miscigenado que seria o de melhor, né? O melhor do branco e do negro, e apto para a defesa do país, saudável, forte e patriótico, como os discursos do período incitavam essa abordagem da miscigenação. Então, a gente vai ter também a influência, agora a gente tratando um pouco da política, de Getúlio Vargas também, que vai criar mecanismos no intuito de patrocinar, de promover e valorizar e controlar também atividades esportivas nacionais. O interesse era criar uma identidade para a nação, e aí ele vai usar o esporte como uma forma de aglutinar os indivíduos. Também vai dar espaço à capoeira. Uma das apresentações do Mestre Bimba, em 1937, vai ser para o próprio Getúlio Vargas, que o Mestre Bimba é um mestre de capoeira muito conhecido aqui no Brasil, por ser um daqueles que desenvolveu um método denominado do método da capoeira regional baiana.
Então, Getúlio Vargas vai dar espaço a indivíduos como ele e incentivar, nesse caso, a criação de academias de capoeira, retirada desses indivíduos de práticas de rua. Então, a gente vai ver também o Conselho Nacional de Cultura, que vai ser criado nesse período, o decreto número 1212 de 1939, que cria a Escola Nacional da Educação Física e Desportos, forma instrutores também para a prática dessas atividades, antes que vai ocorrer sem uma orientação específica, mas a gente sabe que com laços em instituições militares, né, com relação a instituições militares, a formação desses instrutores já acontecia dessa maneira. No Decreto-Lei 1056 de 39, ele vai criar a Comissão Nacional de Desportos, que vai projetar uma futura lei de base dos desportos que vai influenciar também a capoeira. A gente tem o Decreto 3199 de 41, que vai disciplinar a capoeira na Confederação Brasileira de Pugilismo. Então, a capoeira vai se tornar uma prática do ramo pugilístico. E é encarada ela vai ser encarada nessa instituição como um esporte de identidade nacional e vai ser vinculada à Confederação Brasileira de Pugilismo. Então, os estatutos dessa confederação, eles já regulamentavam o jiu-jitsu, a luta livre, a luta greco-romana, o Katchen-de-Katchen. Então, a referência para a luta brasileira nos estatutos foi a capoeira, diferindo de capoeiragem, porque capoeiragem era que associava, quando tinha escritos na polícia e nos jornais, eles eram tratados como indivíduos que estavam em atos de capoeiragem. Então, a conotação da palavra capoeiragem era negativa. Para a regulamentação da capoeira, a referência na Confederação Brasileira de Pugilismo vai ser capoeira e não capoeiragem, no intuito de afastá-la dessa abordagem negativa e aproximá-la dos interesses nacionalistas. Um pouco mais à frente, em 62, o relator ele retoma essa abordagem capoeiragem, já com uma outra ótica que não tão, já que o termo já não tinha mais tanto uma conotação tão negativa como em 49. Então, nesse sentido também, alguns simpósios eles foram organizados para regulamentar essa prática, enquanto uma prática competitiva e desportiva. Então, se trouxe vários praticantes da capoeira, e aí um regulamento foi criado nesse simpósio de 68, e outro simpósio é realizado em 69, no sentido de reorganizar esse regulamento, fazer um novo regulamento que não é aceito pela comunidade de capoeiristas. Então, nesse sentido, como há conflitos em relação a um ponto de acordo, o Conselho Nacional de Desportos apresenta em 73 um parecer, aprovando-a como desporto, mas tem uma ressalva que ainda serão criadas normas para a competição. Os simpósios eles foram organizados pela Federação Carioca de Capoeira e objetivavam uniformizar essas escolas, que têm diferenciações muito claras em relação às escolas de capoeira de senhorzinho, que era praticada no Rio de Janeiro, as escolas de capoeira da Bahia, que era, como eu já citei, do mestre Bimba, do mestre Pastinha, tinham características diferentes, mas a intenção era uniformizá-la, harmonizá-las a nível nacional e internacional para que tivesse um caráter único, né, e pudesse ser projetada nacional e internacionalmente. Então, a gente percebe que a capoeira ela caminhou nesse esforço civilizador em curso no Brasil, assim como os outros esportes, sendo abordada como uma prática que caracterizava a identidade do país e, nesse sentido, a sua relação com os esportes ameniza a perseguição contra práticas culturais negras e despe a capoeira desses estigmas ao ser relacionado ao esporte e sair da abordagem que a relacionava a outsiders. A capoeira ela vai perdendo aos poucos esse estigma. Então, há uma mudança no comportamento dos indivíduos e essa violência que vai progressivamente sendo reduzida na criação dos próprios Estados-nação também, ela vai sendo reduzida na criação, no desenvolvimento dos esportes, inclusive da capoeira. Então, há uma sensibilidade elevada relativamente a atos de violência e a sensação de repugnância a se presenciar tais atos, que vão ser característicos, assim, nos jornais. Vamos dizer, a capoeira, que vai dizer assim, a capoeira agora não é mais praticada de forma violenta, não se retira mais sangue do oponente, do adversário. Então, começa a ter uma repugnância em relação a esse tipo de comportamento. Então, há uma utilidade dos gestos também, ela passa a ser útil,
a capoeira, os gestos corporais, a energia que é empregada naquela prática não pode mais ser uma energia uma energia jogada fora, ela precisa ter utilidade, ela precisa ter direcionamento. Em detrimento do seu passado, em que nem regras específicas que a uniformizavam. É claro que não se conseguiu no decorrer do processo essa uniformização, mas a tentativa seria essa. No mais, era isso que eu tinha para tratar e queria agradecer a atenção. Bueno, muchas gracias, Nilén. Bueno, muchas gracias por las exposiciones de los cuatro, muy interesantes. No sé si quieren que pasemos a un espacio de intercambio. Se puede levantar la mano, ahí hay un icono arriba para pedir la palabra y bueno, vamos cediendo la palabra y vamos estableciendo comentarios. Si no, comento yo un poquito lo que me pareció mientras alguno se tienta de participar. Si quieren ya podemos abrir las cámaras y vernos para hacernos comentarios y demás. Bueno, en lo personal les agradezco a todas y todos por las exposiciones, me pareció muy interesante. Me parece que pensando en algunos hilos en común, bueno, me llamó la atención esta idea, me pareció interesante esta cuestión que marcaban casi todos del avance del deporte o de la cultura física, ¿no? En el caso de Iván, en relación a cómo se va institucionalizando, se va formalizando, ¿no? Y se va reglamentando, regulando, ¿no? Esta inclusión de las reglas, bueno, me hacía vincularlo también a esta idea de proceso civilizador de Elías en relación a la sociedad, bueno, como algo similar va pasando con los deportes, como en algún momento, ¿no? Esto estuvo vinculado también a esta idea de higienismo o de desarrollo de la sociedad, ¿no? De buscar una sociedad más moderna o más avanzada en algunas cuestiones, y bueno, cómo estas ideas me parecía muy interesante cómo se vinculaban con lo emocional, ¿no? A mí me parece que bueno, el abordaje de los cuerpos y las emociones tienen que ir en conjunto, ¿no? De todo lo que hace al deporte y la cuestión emocional vinculada al deporte me resulta sumamente interesante. Bueno, mi propio trabajo involucra cuerpo y emociones desde otro punto de vista, pero bueno, me quedaba en relación a lo puntual de cada trabajo, me resultó interesante y arriesgada la comparación o la vinculación de Elías y Goldman para algunas cuestiones, ¿no? Me parece que la idea de control emocional de Elías no es la misma que esta idea de las inteligencias emocionales, pero bueno, es interesante ponerlos a discutir y ver, bueno, cuáles son las similitudes y diferencias que se pueden encontrar. Me parece interesantísimo pensar a una disciplina física como el vóley en este caso, pero bueno, lo mismo con la cultura física en general, o bueno, las emociones y el bar, o la capoeira, digo, cómo va eso influyendo en las emociones de los estudiantes o de quienes practican ese deporte. Me parece sumamente interesante y un espacio quizás de vacancia en algunas instancias, así que eso me parece sumamente interesante. Bueno, esto mismo, ¿no? En relación al trabajo de Bruno, la regulación, o no sé si regulación, ¿no? Pero las emociones en relación al VAR, que hablaba de las emociones de los jugadores, de los árbitros, no sé si lo mencionaste y me lo perdí o no, pero también creo que de los espectadores, ¿no? Se van, no sé, cambiando, lo digo como espectador de fútbol y bueno, ¿qué pasa cuando el VAR y no? Digo, antes era el árbitro, ahora es el árbitro y la tecnología los que van a parar al mismo lugar, pero bueno, me parece interesante esta mirada y este aporte, y bueno, me pareció muy interesante el vínculo que hiciste, ¿no? Tan específico entre las regulaciones que fueron ocurriendo en el fútbol, esta institucionalización, estas reglas que se fueron como acondicionando en comparación con la mirada elisiana.
Me parece que la mirada histórica estuvo en estos trabajos y es interesante tener una lectura desde ese punto de vista. Después, bueno, Iván, me pareció sumamente interesante escuchar esto, el recuperar y digo, esta vinculación entre la radio y la educación física, que en lo personal nunca se me hubiera ocurrido establecer este vínculo tan interesante digamos, de estas dos, bueno, un medio y lo que es la cultura física, y me pareció particularmente, no sé, interesante para seguir explorando esta idea del rol de la mujer, ¿no? En el deporte, cómo fue eso cambiando a lo largo del tiempo, me parece sumamente interesante y bueno, cuánto hemos avanzado en algunas cuestiones y cuánto todavía nos falta, ¿no? En relación a un montón de cuestiones, ya sea desde el sueldo hasta la profesionalización de ciertos deportes para las mujeres o inclusive la cuestión de lo mixto, ¿no? Que tampoco aparece en los deportes, ¿no? Todavía hay algo de lo físico, como la fortaleza física más vinculada a los hombres que a las mujeres, que me parece que hace que no se pueda todavía pensar en cuestiones de mixtas, ¿no? Para algunos deportes, que sería, me parece, sumamente interesante e innovador. Y por último, Nilén, me parece que bueno, esta mirada de la capoeira y cómo fue, ¿no? Desligándose de esta connotación negativa, ¿no? Para algunos, ¿no? O por lo menos para el sentido común dominante, ¿no? Esta mirada de la capoeira como algo violento, como algo, bueno, ligado, ¿no? a algo negativo, digamos, una mirada de este estilo, para intentar transformar a la capoeira ¿no? en algo más folclórico, o regularlo y también reglamentarlo y poder encontrar en eso, digamos, recuperar los valores de la capoeira, que me parece que son sumamente recuperables, ¿no? Interesantes para trabajar, y que hay mucho para sacar de eso si uno, digamos, puede separarlo de esta mirada negativa. Y bueno, la mirada histórica es interesante, y también esta idea de recuperar la identidad nacional que apareció en los trabajos de Iván y de Nilén, ¿no? En relación a la cultura física, o en este caso a la capoeira, me parece sumamente interesante. No sé si ustedes quieren comentar algo, compartir algo, si alguien de los que estén como espectadores tiene ganas de hacer alguna participación, son más que bienvenidos. No, yo simplemente agradecer tu lectura y tu búsqueda constante de puentes entre los trabajos, porque la realidad es que últimamente voy a muchos congresos, asisto, y debería ser lo corriente, pero no es lo corriente que la persona que está coordinando lea efectivamente los trabajos y haga preguntas interesantes y encuentre puntos de contacto entre cosas que a priori son muy disímiles. Así que bueno, nada, un agradecimiento público, que lo iba a hacer de todos modos privado, pero lo hago público en este caso. Muchas gracias, Iván. Sí, nada, no, la intención era simplemente con esta escucha activa, digamos, poder hacer una devolución, o aunque sea algo de lo que pude entender de los trabajos, a pesar de las barreras idiomáticas. Pero bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo, o algo que le haya parecido de alguno de los trabajos de los demás. Bueno, entonces demos cierre a la mesa. Si no hay comentarios y más intercambios, vamos a ir cerrando. Están los resúmenes igualmente para compartir. Les agradezco mucho a todos la participación y la exposición de cada uno de los trabajos, y bueno, a seguir pensando y seguir avanzando en la investigación. Espero que puedan participar del resto de las actividades. Mañana hay un panel y hay otras mesas, así que bueno, todos son bienvenidos a participar del resto de los espacios.
Y bueno, cualquier cosa seguiremos en contacto a través de los simposios de LIAS en los que vendrán en 2022 y más adelante. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación de todos y nos vemos en las actividades de los días que siguen. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ezequiel. Gracias a los compañeros ahí por, Muchas gracias, un gusto. Obrigada a compartilhar aí. todos. Obrigada, tchau. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, tchau.